Nós estamos felizes nessa manhã por poder estar mais um dia na presença do Senhor. Tem alguém sem dinheiro aí? Diga amém. Gente, meu Deus do céu. Quero saber o dia que vocês não vão falar amém. Vocês vão falar não amém. Vocês vão até me chamar para almoçar fora. Já deu a paz do Senhor para a pessoa que está do seu lado aí, para esse varão abençoado aí, para essa varoa abençoada aí. Manhã de festa, oh glória! Jesus ressuscitou, aleluia! A morte não pode parar o Filho de Deus. Os portais do inferno não pode parar, a morte não pode parar, os demônios não podem parar. Jesus ressuscitou. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas bem forte. Mais alto, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Pai! Tudo que o diabo queria era que esse dia, o terceiro dia, não acontecesse. Mas quem é que pode impedir o agir de Deus? Isaías já tinha falado 400 anos antes que houvesse dia. Agindo Deus, quem impedirá? Então que essa manhã seja uma manhã de ressurreição de sonhos da sua vida, ressurreição de promessas da sua vida. Que você saia daqui curado, que você saia daqui nessa manhã cheio da presença de Deus. Em espírito e em verdade te adoramos. Cante comigo. Te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei, Rei dos Reis. Diga, e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis, e Senhor, vamos, te entregamos o nosso. Eu quero ver a igreja bem forte, diga aí. Recebe o Espírito Santo. Oh, foi que eu nasci. Jesus diz: meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Diga para te adorar, adorar. Rebaracalabaraçaios, riaracalamandaraçaios, foi que eu nascia. Oh, aleluia! Diga, meu prazer é te louvar. Oh, nos átrios do Senhor, oh, na casa de Deus, onde flui. Levante a sua igreja comigo. Enquanto os instrumentos adoram ao Senhor, eu quero que você diga uma palavra bonita para o Espírito Santo aqui nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração para Ele nessa manhã de domingo, aleluia.
Hoje, aleluia, o mundo comemora domingo de Páscoa. Não, nós aqui comemoramos a ressurreição do Filho de Deus, e para Ele toda honra, toda glória, aleluia. Aleluia, oh glórias. Diga para te adorar, para te adorar. Oh meu Pai, e meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar, oh glória, nos átrios do Senhor. Meu prazer é... Fica de pé comigo. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo número 3. Aleluias. Vou ler o versículo 14, 15 e 16. Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse, para quem tem dificuldade de achar, para quem não tem habilidade de manusear a Bíblia, Apocalipse está depois do Gênesis. Se tu não achar Gênesis, amigo, tá difícil. Abre aí o Gemini aí no seu celular e pergunta: Gemini, onde está o Apocalipse na minha Bíblia? Que ele vai te explicar. Tá bom? Apocalipse capítulo número 3, verso 14 diz: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém. Assente aí, por gentileza, meu irmão. Vim aqui na condição de profeta nesta manhã. Vim trazer uma palavra de denúncia, de alerta. Venho aqui na condição de humildade, para permitir que o Espírito Santo fale como nunca aos nossos corações nessa manhã. A palavra de hoje é uma palavra que nos faz acender a luz amarela. Eu quero confrontar você hoje aqui. Essa palavra vai tocar em feridas. Essa é uma daquelas palavras que o pregador, ele briga com o seu espírito, para que ele não se exalte muito, não se torne uma ferramenta de acusação, mas sim uma palavra de restauração. A minha missão aqui nesta manhã não é te agradar, é te confrontar. Para ter maturidade tem que ter confronto, para ter amadurecimento tem que ter confronto. E essa palavra que eu trago aqui vai apontar para a conclusão dessa palavra. Eu quero caminhar com você
pelo menos aqui uns 40 minutos para uma conclusão, para gerar algum tipo de mudança nas nossas vidas. Que esse é o propósito da palavra. Mudar. O Evangelho está aqui não para te fazer rico. O Evangelho está aqui para você amadurecer. Eu quero saber o quanto você está disposto aqui nessa noite a simplesmente permitir que Deus fale ao seu coração. Que Deus confronte você aqui nessa manhã. Eu quero falar sobre indiferença aqui nessa manhã. O que é de indiferença? Não estou nem aí. A tradução mais simples, que a pessoa indiferente, ela não se apega a nada. Ela não tem amor a nada. Esse é o indiferente, segundo o dicionário. Basicamente, na tradução de quem mora em São João de Meriti não estou nem aí, deixa a vida me levar. E é nessa temática que eu quero conversar com você, lembrando que eu não vim aqui para mandar indireta para ninguém. Volto ao começo da minha palavra e digo, eu vim aqui na condição de profeta. Eu venho aqui na condição de alguém que veio para te abençoar, para te despertar. Amém? Dado essa pequena introdução, antes de eu chegar lá no capítulo, lá onde nós lemos, o capítulo do Apocalipse, você sabe, o livro do Apocalipse, é o livro da revelação, escrita por João, exilado na ilha de Patmos, isso aí você conhece. No capítulo número 1, relata ali como ele vai ser introduzido naquela ilha, e como ele, preso no corpo, mas livre na alma, vai ter uma das revelações mais poderosas de Jesus Cristo. Ele viu Jesus glorificado. Esse mesmo João que viu Jesus crucificado, agora no capítulo número 1, ele vai ver o Jesus glorificado. Olhos como chama de fogo, cabelo como a branca neve, seu cinturão, sabe, como uma faixa, seus pés como latão reduzenteiro. Então vai traduzir com maestria a visão de um Cristo ressurreto, reinando sobre tudo e sobre todos. A partir do capítulo número 2, ele vai trazer uma série de advertências para as igrejas da Ásia. As 7 igrejas do Apocalipse, assim como nós conhecemos. E ele vai descrever características, cobranças e elogio de cada uma delas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que não media esforço para trabalhar. Pensa numa igreja que trabalhava. Pensa nos crentes que, se o pastor convidava para o evangelismo, eles estavam lá. Pensa nos crentes que estavam envolvidos. Se alguém falava assim, estou precisando de voluntário para a cantina, a igreja toda era voluntária. Estou precisando de alguém para dirigir o culto, ou para fazer o trabalho da hora nona, do círculo de oração. Tem a gente lá. Problema é que eles faziam isso tudo por aparência, por aplauso, por reconhecimento, não fazia por amor. Então a igreja de Éfeso é a igreja que perdeu o amor. Segunda igreja é a igreja de Esmina, que passou a mais severa perseguição e não negou a sua fé, permaneceu fiel em detrimento das perseguições. Na contramão do nosso tempo hoje, que se o Lula não depositar o teu auxílio Brasil não, Bolsa Família, tu já falta o culto, com raiva do Lula, para tu ter uma ideia como o negócio vai ficar bom hoje. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a igreja que negociava. A igreja está me ouvindo? Diga amém. Quantos quer que eu paro, diga glória. Disfarçou, falou aleluia. A igreja de Pérgamo é a igreja que negociava o erro, que para não perder os crentes, permitia que o crente ficava na igreja de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não,
A Bíblia fala, vem como está, mas não é para ficar como está. Nesse lugar aqui tem que ter transformação de caráter. Oh meu Deus, se lá no mundo tu mentia, aqui tu tem que falar a verdade, ainda que custe a tua vida. Oh meu Deus. Aqui está a igreja de Tiatira. Essa aqui é aquela que era permissiva, que aceitava tudo, sabe? A igreja passiva, que não confrontava pecado, e ela ia apenas vivendo dessa forma. Jesus elogia e também chama ela de uma igreja que, sabe, que dentro dela aceitava aquilo que Deus rejeita. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Essa aqui, quem passava lá fora, via a igreja numa explosão de avivamento, os crentes marchando no poder. Igreja que tem uma aparência de viva por fora. Do lado de fora, todos diziam, eu quero participar daquela igreja. Quando entrava para dentro da igreja, a igreja era morta. Tinha foto de vida, mas era morta por dentro. Oh meu Deus. Isso aqui já dá uma pregação de pelo menos 30 minutos, fica ligado. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. É a igreja que Jesus só elogia. Igreja fiel, igreja perseverante, pouca força, muito obediente. A igreja que só Jesus, a única igreja que só Jesus só elogiou. Chegamos na sétima igreja, igreja de Laodiceia. Jesus arrebenta com a igreja. Sabe aquelas sexta-feira 13? Não sei se essa geraçãozinha aí, não sabe o que é sexta-feira 13. Pergunta a Sofia, minha filha lá, tem 16 anos. Pergunta ela que é orelhão. Ela vai achar que é um irmão que tem uma orelha grandona. Mas o pessoal da antiga aqui sabe o que é orelhão. O pessoal da antiga, pessoal da obra, né, irmão Anderson? Sexta-feira 13, era uma marreta que era mais pesada do que o ajudante. Jesus chega na igreja com esse tipo de ferramenta. É a única igreja que Jesus não dá nenhum tipo de elogio, só cobrança. E Jesus vai diagnosticar a igreja. Você não é nem quente e nem é fria. Você é morna. E por você ser morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Palavra dura, irmão. A igreja de Laodiceia era a mais rica de todas. Essa igreja aqui em questão, esses crentes aqui, porque Laodiceia era o centro bancário da Ásia. Então, tipo assim, é como a Faria Lima para o Brasil. A Faria Lima é onde está o centro comercial do Brasil, lá em São Paulo. É onde todo o dinheiro do Brasil passa por lá, pela Faria Lima. É a mesma coisa. Essa igreja de Laodiceia estava inserida numa igreja que não faltava, numa cidade que não faltava nada. Lá eles tinham tudo do bom e do melhor. Os crentes daquela igreja, a oferta era coisa de doido. O estacionamento da igreja era só de Lamborghini para lá. Só gente top, só gente rica. Eles tinham o melhor de tudo. A melhor faculdade de medicina estava em Laodiceia. Lá essa cidade desenvolveu uma tecnologia para cuidar dos olhos. Tanto é que Jesus vai falar do colírio, porque lá eles desenvolveram um colírio que as pessoas do mundo todo iam para lá para tratar dos olhos. Lá as vestes dele, tudo era. Aí Jesus vai dizer assim, porque você é morno. Por que Jesus vai falar? Você é morno. Porque Laodiceia, ela tinha um tipo de água meio que termais, certo? Então, eles não tinham água potável, então eles tinham que canalizar a água. Aí canalizava uma água de uma cidade paralela, vizinha a Laodiceia, chamada Colossos. Então a água vinha por tubo para dentro da cidade. Só que quando essa água chegava dentro de Laodiceia, ela se encontrava com a água de Laodiceia. Aí se tornava uma água morna. E quem bebia daquela água, vomitava. Então Jesus vai pegar o contexto histórico daquela cidade e vai decretar a foto daquela igreja. Uma igreja morna. Uma igreja indiferente.
Uma igreja que não estava nem indo para os problemas das outras igrejas, porque todo é no mesmo contexto. E eu queria conversar sobre você aqui, nesta manhã, sobre isso. Como é que você está? Você é aquele crente que carrega o fervor espiritual dentro da tua alma? Ou você é aquele crente que está acostumado a vir para a igreja? Você não falta culto, você é dizimista, porém há algo escondido dentro de você. E eu venho aqui com os olhos do Espírito Santo, aleluia, para lançar luz sobre nós aqui nessa manhã, aleluia. E nós sairemos daqui renovado pela presença dEle, aleluia. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Vamos lá, oh meu Deus. Xeremanto columinarasábia. Oh meu Deus. É melhor a pessoa se declarar fria. É melhor ela falar para a igreja: gente, eu não estou participando, que eu estou desanimado, não estou bem, do que simplesmente não ter uma resposta. Porque quando você não confronta, você vai empurrando com a barriga o seu jeito, a sua fase, como você está. Então, para a teologia, para o pastor, para a igreja, é melhor você dizer: olha, não conta comigo, porque eu não estou bem espiritualmente, peça ajuda. Porque a pior coisa é quando você não se declara, quando você não se confronta, quando você não se enxerga. Porque ninguém anda na igreja ou na rua com uma placa no peito dizendo aqui: estou desanimado. Não. Ela se insere no meio da multidão, e a multidão, ela vai vivendo como a multidão. Mas hoje eu venho aqui, aleluia, para dizer, primeiro, que a indiferença é um engano perigoso. Porque a indiferença, ela apaga o fogo espiritual do crente, aleluia. Ele perde a vontade de orar, ele perde a vontade de participar dos cultos, ele perde a vontade de ler a palavra de Deus, aleluia. É um processo, ninguém fica indiferente da manhã para a noite, ou do dia para a noite. É um processo, é indo ali, indo aqui, fazendo acolá, e quando acabar, ele percebe que ele está mais longe do que perto, aleluia. Mas nessa manhã, Jesus quer te trazer para o meio, aleluia. Jesus está te chamando pelo nome aqui nesse lugar. Não sou eu, é o Espírito Santo que está com saudade de você. Levante a sua mão comigo aqui, adore a Ele. Adore ao Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, porque o crente morno ou indiferente faz mal. Porque o crente morno ou indiferente dá uma ilusão. Repita comigo: ilusão. É uma ilusão que está tudo bem. Ele não tem problema financeiro, ele não tem problema de enfermidade, ele não tem problemas no seu ciclo social. Então, a morbidão ou a indiferença vai dizer para você: não, está tudo bem, eu não vou no culto hoje, mas semana que vem eu vou. Eu não vou no evangelismo hoje, mas semana que vem eu vou. Pelo contrário, se tivesse alguém enfermo dentro da tua casa, se alguém falasse assim: vamos para oração, tu era o primeiro. Por quê? Por causa que você tem que lutar pela vida de alguém. Quando está tudo bem? Quando está tudo bem, você vai lutar contra o quê? Porque a indiferença é uma cortina de fumaça, você não percebe. Oh meu Deus, abre os teus olhos espirituais dessa manhã. Abre os teus olhos espirituais dessa manhã. A terceira coisa que eu quero dizer para você, e eu corro aqui com a minha palavra, é que a indiferença apaga o fogo espiritual. Ó, você vem para um culto como esse, o irmão do seu lado já chorou, já adorou, já levantou a mão, já deu vontade de falar em mistério. O outro irmão do seu lado já gritou, já cantou, já salmodiou, já se alegrou. E você, no mesmo culto, ainda não conseguiu sentir nada. Aleluia.
O que isso denuncia? Aleluia. Que eles estão na emoção? Não. Isso denuncia que você não está bem. E o fato de você não estar bem, aleluia, precisa você entender que é você que não está bem, não o irmão do seu lado. Muito mais fácil eu culpar o fulano do lado do que eu dizer, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a jejuar, eu preciso voltar a buscar. Mas, oh meu Deus, aleluia, oh glórias. Tiriqueia calamancho ireblaçaios. Levante a sua mão nessa manhã. Recebe o fogo do Espírito. Lembra daquelas vezes que tu entrava num lugar como esse e quem estava cantando ou pregando para tu não fazia nenhuma diferença. Tu se lançava na presença dele e adorava ele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Há um fogo de Deus aqui nessa manhã para nós. Há um avivamento. Seja cheio. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. O Espírito Santo está com saudade de você, crente. A saúde espiritual de uma igreja, escute isso, não é só responsabilidade do pastor da igreja. Cada membro tem a sua parcela de responsabilidade. Embora o Espírito Santo aqui esteja corrigindo o pastor da igreja, não é uma palavra só para o pastor da igreja, é uma palavra para a igreja em si. Nós temos o título de igreja pentecostal, aleluia. E o crente pentecostal, aleluia, ele se manifesta. O crente pentecostal, ele não quer nem saber se vai borrar a maquiagem, se o cabelo vai bagunçar. O que ele quer saber é de se lançar e adorar. E que ele era mandar a sábia. Não são os problemas da igreja que apagam o fogo espiritual. Não são os problemas dos membros da igreja, ou os dramas do meio da igreja que apagou o seu fogo espiritual. Foi você que decidiu se afastar. Só que a porta está aberta. Venha para o meio de novo. Se envolva com a obra da sua igreja. Não deixa tudo no ombro do seu pastor. Se tem evangelismo, dá para você ir. Porque fica em casa vendo o jogo do Flamengo. Grava o jogo e vê depois, camarada. Se tem trabalho de oração, porque está em casa. Depois reclama, não, a igreja está muito fria. Depois reclama, não tem nada de melhor, não tem nada de diferente na igreja. O problema não é a igreja, aleluia. O problema é o Jonas, aleluia. A tempestade veio por causa do Jonas. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nesta manhã. Eis que estou à porta e bato. Deixa ele entrar. Cara que mandar a sábia. Arai chore mandar as saias. E galera cala mandar a calabla súbia. Olha aqui para mim. Problemas dentro da igreja
não vai tirar o Espírito Santo de dentro da igreja. Não, esse texto mostra isso. O que bota o Espírito Santo para fora da igreja é quando eu deixo de me importar com a igreja. Quando eu deixo de me preocupar com a igreja. Você conhece a irmã Ambrósia? Não sei se tem alguma irmã Ambrósia aqui, mas se tiver, perdoa. A irmã Ambrósia está faltando culto há 3 semanas. E todos os cultos o Espírito Santo fala com você. Ela faltou. Ela faltou. Mas você é incapaz de mandar um WhatsApp, minha irmã Ambrósia. Estamos sentindo a sua falta. Talvez um telefonema seu para a irmã Ambrósia vai trazer ela de volta, porque talvez ela esteja debaixo de guerras espirituais lá. Mas uma igreja que não ama os seus irmãos, uma igreja que não se preocupa com os seus irmãos, não é igreja, é convívio social. Oh, acho que o Espírito Santo nos desperte aqui nessa manhã. Vamos voltar a nos preocupar uns com os outros. Vamos voltar a amar uns com os outros. Aleluia! Não é sobre o meu nome, é o nome do reino. Quarto, por que a indiferença é perigosa? Porque contamina o ambiente. O Johnny vai ligar para o Andinho. Andinho, Anderson, vamos para Santa Ceia, Vaso? Passo aí para te levar. Tu vai de carro ar-condicionado. Andinho, vou nada? É o meu irmão que vai pregar? É o pastor João que vai louvar? Aí ele vai desanimar o profeta. O Andinho está indiferente e vai acabar desanimando o outro. Então o problema da diferença é esse, irmão, que ele vai contaminando o ambiente. Oh meu Deus, há poder no sangue de Jesus. Se você não está bem espiritualmente, não desanime o seu irmão. Se você não está bem com Jesus, não lance água na chama do seu irmão. Aleluia. Se você não tem força para levantar, também não derrube. Show calabraçado. A indiferença, Leandro, ela paralisa a igreja. Porque na igreja tem camadas de pessoas. Primeiro, são aqueles que apenas, lembrando, eu não estou pregando para não crente. Hoje é culto de Santa Ceia e todos os que estão aqui são membros do campo de Parque São Roque. Então eu não estou falando da igreja dos outros, estou falando da minha igreja, que eu sou pastor. Eu estou falando de nós, como família, e eu me incluo nessa situação. Então olha, então são aquelas pessoas que, o primeiro nível de pessoas são aqueles que vêm. Eles não querem nenhum tipo de laço com a igreja. Eles vêm, sentam, cantam os louvores e vai embora. Falta 2, 3 cultos, depois volta ele, senta lá e está tudo bem para eles. O segundo grupo de pessoas são aqueles que gostam, certo? Eles vêm, uma vez ou outra ele faz uma cantina, ele limpa o chão da igreja, ele limpa os ventiladores uma vez ou outra. Mas também não quer nenhum tipo de compromisso com a igreja. Tu chamar ele, assim, o varão, prepara que semana que vem vou te dar uma oportunidade para trazer uma palavra. Ele faz até o sinal da cruz. Porque ele não quer saber, não quer envolvimento. Ele só está aqui porque gosta do ambiente. Terceiro são os amigos. Os amigos, eles se envolvem mais de longe. Se lembra do Pedro? Você fala como ele, parece com ele. Pedro, nada, eu nunca ouvi para trás de mim. Esses amigos, eles estão na igreja, eles se envolvem, mas não querem compromisso, nada. Dá um departamento na mão dele, ele passa até mal, vai para o Saracuru na dó. Por quê? Agora tem um nível de pessoas que são os aliançados.
aqueles que querem ver a obra crescer, aqueles que são capazes de deixar o marido em casa sem para vir para a igreja, aqueles que não importa, passa o dedo, o osso da veia está doendo, não sei se vocês, mas inventei agora, o osso da veia está doendo, mas eu não quero saber, eu quero ter culto, estou lá. É esse camada de pessoas que o Espírito Santo está chamando hoje, para você voltar para o meio. Não é porque o outro não fez que tu vai deixar de fazer. Tu é um aliançado, tu ama a obra de Deus, tu foi chamado para fazer a diferença. Meu Deus, eu estou correndo aqui, meu pai. Quinto, porque a indiferença é um problema, porque a mormidão é um problema, porque te impede de ser transformado. Você vem para a igreja pelo hábito, você está no piloto automático. Você não vem para a igreja por causa do dono da igreja, você vem para a igreja para observar o que vai acontecer na igreja. Só que o tempo está passando e você percebe que a tua vida não está mudando. Você ainda continua a mesma pessoa. Gente, ai meu, heresia, não posso falar. Você deu a paz do Senhor para Noé, cara. Você é tão antigo da igreja que você batizou Noé. O tempo está passando, você vê as pessoas prosperando, avançando, crescendo, e tu continua sendo a mesma pessoa. O que aconteceu? Você parou. Você está parado no meio do caminho e ainda não percebeu. Por que você não parou? Porque você está olhando os problemas da igreja. Você está identificando, essa igreja não cresce porque não tem irmão que entrega a profecia. Essa igreja não cresce porque não tem pregador. Essa igreja não cresce porque não investe em pregadores famosos. Essa igreja não cresce porque não tem vigília todo mês. Deixa eu dizer um negócio para você. Quem cresce a igreja é o Espírito Santo de Deus, não programações humanas. Uma igreja que vive de programação, ela vai cair. Não tem como subsistir. Os crentes têm que viver transformação em transformação, de glória em glória, vivendo um dia de cada vez. Eu amo o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo para a minha vida. Quando não há transformação, não há reação. Sem reação, porque Deus é uma reação à nossa ação. Quando você não consegue reagir, porque Deus também está parado esperando você tomar a decisão. Quanto tempo você não levanta para orar? Quanto tempo que tu não ora? Feche os seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos nessa manhã. Começa a falar com o Espírito Santo. Senhor, me traz de volta para o quartinho da oração. Que em nome de Jesus, Deus levante uma geração de homens e mulheres famintos por Deus aqui. Aonde tem fome por Deus, Deus vai estar ali. Aonde tem alguém sedento pela presença de Deus, Deus vai se manifestar. Ainda tem alguém que diz: Senhor, não aceita a minha situação, eu quero mais de ti. Deus vai se manifestar nessa manhã. Assim como a corça anseia pela fonte das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Olha isso.
Você pode estar na igreja todos os dias. Você pode tomar santa ceia todos os meses. E se a trombeta do arrebatamento tocar agora, você vai escutar. Você será transformado. Você será arrebatado. 1 Coríntios capítulo número 15. Uma das palavras mais proféticas da palavra escrita pelo apóstolo Paulo. A partir do verso 52 ele vai falar assim: eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No instante, ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da incorruptibilidade, isto que é imortal se revista da imortalidade. Porquanto isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, então cumprirá-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Ô inferno, onde está a sua vitória? Agora olha o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você decide se envolver com a obra de Deus, aleluia, você, aleluia, é alvo das bênçãos de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, diz o Espírito Santo. Ele não vai invadir, ele é um gentleman, é um cavaleiro. Ele não vai invadir o seu coração. Abra a porta do seu coração nessa manhã, e você vai ver uma diferença enorme na sua vida. Para finalizar, eu finalizo assim para vocês, dizendo: a indiferença é uma rejeição silenciosa à presença de Deus. Sem alarde, você simplesmente, silenciosamente, você está dizendo para o Espírito Santo: hoje não, deixa para outro dia. O Espírito Santo, ele não vai botar os indiferentes para fora da igreja. Ele não botou ninguém de Laodiceia para fora. Ele confrontou. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é confrontar você. Até que ponto você diz que ama a sua igreja e observa de longe a sua igreja precisando de você? Cadê você que tem a sua expertise, que tem know-how para administrar, para criar, para fazer acontecer? Porque um dia você decidiu fazer e tacaram pedra em você, e você com forma de escape, você recuou. E eu digo para você, Jesus recuou. O apóstolo Pedro, quando foi ser crucificado para morrer, ele vai dizer: eu não quero ser crucificado como meu Jesus foi crucificado. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Nenhum dos grandes homens de Deus recuou. Você também não pode recuar. Aprenda a tomar pedrada e seguir em frente. Aprenda a ser criticado e seguir em frente. Não é sobre você, não é sobre o seu nome, é aquilo que o Espírito Santo depositou dentro de você. É hora de você se levantar e dizer: meu pastor, conta comigo. É hora de você chegar para as irmãs de oração da sua igreja e dizer: vamos nos unir, vamos voltar a orar. É hora dos varões da sua igreja se reunir, independente de ter obreiro ou não, e dizer: vamos, gente, hoje para o monte, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelo nosso líder espiritual, vamos orar pela nossa igreja. Aí você vai falar: pastor, ninguém vai. Você não é ninguém, você é alguém. Oh, aleluia. Não precisa da igreja toda, isso nunca vai acontecer. Agora, se alguém dizer: eu quero fazer, eu vou fazer.
Se prepare que o Espírito Santo vai começar um avivamento como nunca antes no campo de Paxo Rock. Porque a partir de hoje, da data de hoje, toda a indiferença cai por terra. A partir de hoje você não vai dizer mais: eu não quero mais saber dos problemas, eu quero saber da solução. E eu finalizo aqui com um ultimato, com um chamado, com uma convocação. Toda essa palavra de pelo menos 40 minutos para chegar a esse ponto aqui. Quem acredita que Deus tem muito mais para o campo Paxo Rock? Levanta a mão. Quem acredita que Deus tem um poderoso avivamento para o campo Paxo Rock? Levanta a mão. Você levantou a mão? Aí a pergunta volta para você: o Espírito Santo pode contar com você? O Espírito Santo pode contar com você? Vire para pelo menos 2 pessoas e pergunte aí na cara de pau, olhando nele, fala assim: o Espírito Santo pode contar com você? Shaya Laraçai. Vamos lá. Vamos terminar, que deu a minha hora, 11 horas eu termino aqui. 3 minutos? Você me empresta 3 minutos? Eu acho chique esses pregadores que falam isso, aí fala 10 minutos. Mas eu não vou fazer isso. Dia 6, 7, 8 e 9 de junho, é isso? 7, 8 e 9 de junho. Nós vamos fazer uma conferência de avivamento no campo de Paxo Rock. Mas não vai ser uma conferência, vai ser a conferência de avivamento no campo Paxo Rock. O tema desse trabalho: tributo ao Espírito Santo. Serão 3 dias, domingo, segunda e terça. Cada congregação na sua congregação. Não vai ser reunido aqui, porque cada igreja precisa de um avivamento lá. Então, eu estou convocando você para se juntar com o seu dirigente da sua congregação e dizer para ele: conta comigo. No dia 7, domingo pela manhã, todas as congregações do campo vão se reunir aqui para um clamor. Congregações como de Vila Rosário, essas igrejas do outro lado lá, de Santo Antônio, Travessa Americana, todas as congregações, as 10 congregações, as 12 congregações do Paxo Rock estarão reunidas aqui nesse primeiro domingo, todas juntas. E aqui vamos dar o start inicial para esse congresso de avivamento. O que Deus requer não é mais um culto, o que Deus requer é tirar a igreja da indiferença, da estagnação espiritual. Só que se apenas 10 se envolver, o trabalho vai acontecer, porque é obra de Deus. Se 20 se envolver, também vai acontecer. Agora imagine se toda a igreja se envolver. Imagine se todo o campo de Paxo Rock dentro da sua congregação se envolver. Se o Leandro lá na prainha envolver a igreja, vamos trazer desviado, vamos trazer afastado, vamos trazer não crente, vamos trazer doente, vamos trazer tudo para dentro da igreja. Imagine como é que Deus não vai trabalhar. Agora, se uma pessoa só fazer, não vai acontecer. Vamos vir para a igreja e vamos sentar, vamos ouvir uma pregação, cantar os louvores e vamos para casa. Porque aonde tem união, irmãos, não há demônios que pare. Aonde tem união, não há crítica que pare. Então a convocação nesta manhã é: vamos fazer acontecer. O pastor dessa igreja, o pastor João, convoca você, a sua casa, a sua família. Se envolva lá na sua congregação, procure o seu dirigente e fala: o que nós podemos fazer? Eu estou aqui. Convoca para a oração, para o jejum. Nós decidimos que a camisa, nós teremos todos, vamos vir de roupa branca, de camisa branca, toda a igreja, tanto os varões como as varoas.
Camisa. Depois não me manda um WhatsApp, pastor, por que não pode ser marrom? Porque é branco. Não tem tempo hábil para nós fazermos camisa marrom para o campo todo. Então, por causa da demanda, do tempo, nós vamos fazer camisa branca esse ano. E eu tenho certeza que vai dar certo esse ano, aí no ano que vem o negócio vai ficar bom. Então, esse ano eu quero convocar você para começar desde já a trabalhar. Porque se começar a sair da indiferença, da morbidão, da frieza espiritual lá, faltando uma semana, você não vai conseguir. Então, começa desde já. O seu dirigente lá vai convocar a igreja para oração. Se envolva. O seu dirigente lá na sua congregação vai dizer: gente, jejum dia tal, pelo tributo ao Espírito Santo. Se envolva. Gente, vamos trazer visitantes, não crentes. Se envolva. Você vai ver que Deus ainda está trabalhando nessa igreja. O Espírito Santo pode contar com você? O Espírito Santo ainda pode contar com você? Que se levante nessa manhã os verdadeiros guerreiros da oração. Fica de pé comigo. Que Deus possa chamar você para um confronto, para um tete a tete nessa manhã, e você vai dizer: rapaz, eu preciso melhorar. Que você venha nesse dia entender que Deus conta com você. Ele não precisa de você, porque Ele é dono de tudo, Ele conta com você. A grande pergunta é: você está disponível? Porque tem muita gente preparada, mas não está disponível. Aí Deus pega o camarada que não é preparado, que fala Jesus, mas ele está disponível. Se você estiver disponível, o céu está assinando a tua carteira nessa manhã. Que Deus possa enxergar você no âmbito da sua alma hoje. E você se posicionar dizendo: eu quero, eu preciso voltar, eu preciso me enxergar de novo, eu preciso me entregar mais. Se entregue, feche os seus olhos. Feche os seus olhos dessa manhã. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Vai, Cotão. Quero. Não, vamos voltar? Dá o dó maior, dó. Quero voltar ao início. Tá certo? Encontrar contigo. Quero rever meus conceitos. Canta lá, olha. Cadê o Elis? Eu quero reconstruir. Vou dar o caminho, vou ver as obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
amor. Eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ai, Jesus. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós entregamos essa igreja nas tuas mãos essa manhã, Senhor. Nós renunciamos a nossa carne, a nossa vontade, para te obedecer, Senhor. Nós, Senhor Deus, voltamos, Senhor, à cruz nessa manhã. Nós não queremos ficar do mesmo jeito que estamos. Nós queremos recomeçar, Pai. Nós queremos refazer, Pai, a nossa aliança contigo, Pai. Segura nas nossas mãos. Segura nas nossas mãos, ó Deus. Receba a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, amém.